A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e amigos. O tema das lições deste trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina. Nós vamos estudar a lição de número 5, o lamento de Jó. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Era um exemplo de pessoa naquela região de Uz, hoje a região do Oriente. Jó era um homem que tinha muita intimidade com Deus, mas foi atormentado pelo adversário. E Jó padeceu durante um tempo. Ele expressou em Jó 3:24, um versículo escrito de uma forma poética, usando metáforas e símbolos de linguagem, e ele escreveu: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. O que Jó quis dizer aqui: antes do meu pão veio o meu suspiro. Jó estava querendo dizer que ele suspirava e gemia e sofria continuamente. O pão vinha, mas ele estava sofrendo. Alimentava-se, mas continuava a sofrer. E disse: os meus gemidos se derramam como água. Ou seja, eram gemidos abundantes. Não cessava na vida daquele homem. Mas ele permaneceu firme, vinculado a Deus. Não perdeu a referência de fidelidade e de honestidade. E ele permaneceu assim diante do Senhor, para a glória do Deus vivo, e para que a igreja possa referenciar-se nesse homem quando estiver passando por alguma dificuldade. Verdade prática: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A esperança é fundamental, e a nossa fé, ela gera a esperança. Nós oramos a Deus, pedimos e devemos esperar. Muitas vezes oramos e ficamos dispersivos na nossa oração, e nós não lembramos mais, nem esperamos mais, e a fé pode perder o seu efeito, perder a sua substância. Devemos assim orar e confiar e esperar, e ter certeza que Deus atende o pedido de uma pessoa que ora e espera e procura estar em comunhão com Ele. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 3, versículo 1 a 26. Nós vamos ler no transcorrer desta lição alguns versículos. A nossa introdução. Nós já estudamos na lição anterior o sofrimento de Jó, o drama daquele homem, fiel a Deus, conforme eu disse, temente ao Senhor, desviava-se do mal. Ele passou por uma catástrofe muito grande. E quando ele perdeu a sua família, que era a essência da sua relação, a parte mais importante para Jó era a família. Perdeu a sua família e perdeu os seus bens e ficou no estado de miséria e doente. Aquele homem certamente foi afetado na sua alma, e o seu estado mental também balançou, mas nessa trepidação do espírito, ele sustentou-se diante de Deus e não desviou-se do Senhor. Por isso Deus honrou a Jó, mas Deus já sabia que Jó era um homem fiel a Ele. Por isso que Deus permitiu que acontecesse cá para nós uma desgraça dessa na vida daquele homem, mas Deus estava no controle. E Deus, sendo bom, sendo amoroso, permitiu isto. Por quê? Porque Deus é soberano. Uma situação mais grave e mais impactante foi Jesus Cristo, que para nos remir, Deus planejou a vinda do Senhor Jesus. Ele veio, nasceu no ventre de uma mulher honesta, uma pessoa que tinha comunhão com Deus, a sua mãe. Ele foi crescendo em conhecimento, sabedoria, diante de Deus.
porque ele também era homem, ele era Deus e também homem. E como o homem foi crescendo, e ele chegou o tempo de anunciar as boas novas, ele foi perseguido, todo mundo sabe da história de Jesus Cristo, ele foi morto na cruz, uma morte de humilhação. Uma morte de humilhação para que os discípulos e os seguidores observassem tão grande humilhação e deixassem de seguir a Jesus, talvez por vergonha. Isso o propósito dos romanos, dos judeus na época, mas o Espírito de Deus estava no centro desta batalha. E o Senhor levantou aqueles homens e foram prosperando na palavra, e a igreja sendo perseguida, a igreja prosperando até os dias de hoje, que ainda sofre perseguição. E Jesus, o Senhor, sofreu grandes afrontas e humilhações por causa de mim e por causa de você. E Jó foi testado por Deus para que essa história ficasse registrada na Bíblia, e assim eu pudesse ler naquele momento que eu estou com dificuldade para realimentar a minha fé. No momento que você está com dificuldade para que você possa ser realimentada por Deus. Mas Jó, diante daquela situação, passou alguns dias em silêncio, talvez refletindo, e depois ele levantou-se e mirou o dia do seu nascimento. Eita, Jó! E Jó, ele, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 1, ele disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó disse: olhe, melhor que aquele dia não tivesse existido, para que eu não nascesse. E se fosse outro dia que também perecesse, de forma que eu não nascesse, porque suportar isso dói demais. Jó construiu toda a sua riqueza, o seu patrimônio, a sua família, e de repente, em quase um instante, um evento após o outro foi desconstruído. Atingiu a alma de Jó a ponto de ele escrever isto: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Jó estava ali no monólogo, ele, os eus de Jó. Um dia eu falei para um pastor pastor da igreja que eu me converti, e ele disse: pastor, parece que eu tenho um eu e outro eu dentro de mim, que tem hora que eu converso comigo mesmo, discutindo comigo mesmo, como se fosse dois eus. Acontece com você isso também, não é? E aí Jó, ele mirou o dia do seu nascimento, disse: esse dia não deveria ter existido, e fez 3 perguntas: por que eu nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Aqui nós veremos a reação humana diante do sofrimento. O homem não foi feito por Deus para sofrer, porque Deus é bom, mas a desobediência levou o homem ao sofrimento, e até hoje as pessoas sofrem, as nações sofrem, e nós estamos passando por dias muito difíceis. E quando nós lamentamos, nós reconhecemos as nossas fragilidades. Nós temos um limite, mas a nossa capacidade de sobrevivência, ela passa para o universo celestial, ela transcorre para a presença de Deus, porque quando em nós o limite encerra-se, nós temos a extensão que é Deus, e nós buscamos o Senhor e oramos ao Senhor. Muitas vezes nós oramos ao Senhor e esmorecemos, a nossa fé fica pálida, e esta fé pode perder o efeito ou a substância necessária para alcançar o objetivo da nossa oração. Por isso, repetindo, nós devemos lançar a âncora e deixar ela
na presença do Senhor firme, nos apoiar na nossa fé, aguardando em Deus a resposta do Senhor, porque Deus é fiel para nos atender e para nos trazer o socorro. Porque eu nasci. Somente a poesia poderia expressar a profundidade da dor de Jó. E Jó lamentou-se muito e precisava expressar o quantitativo e também o qualitativo da sua dor, para que nós pudéssemos entender o sofrimento daquele homem e a sua capacidade de reagir ao problema. E ele passou como se fosse por meio entre uma escuridão. Ele rompeu aquela escuridão. E ele viu a aurora em Deus no futuro, quando Deus o livrou. Não, isso não acontece só com Jó. Já aconteceu comigo, aconteceu com você. E pode acontecer, continuar acontecendo, mas nós devemos manter-nos firmes diante de Deus. O salmista, no Salmo de número 130, versículo de número 1, ele escreveu assim, o autor é desconhecido: das profundezas a ti clamo, Senhor. O que é profundeza? É de um estado baixo, talvez de sofrimento, de angústia, ou de pressão, ou de ameaças, talvez um problema na alma, sofrimento. E ele disse: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. E no versículo 2 ele diz: Senhor, escuta a minha voz. Ou quantas vezes nós pedimos para Deus ouvir a nossa voz? Que Deus contempla o universo e Ele procura ajustar, nos dar consistência e aprender a esperar nele. Porque se Deus atende de repente, possa que nós continuemos a ser pessoas frágeis. Frágeis no enfrentamento dos problemas, na resolução dos problemas. É possível que a gente continue assim. Deus requer de nós autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual ocorre pela nossa experiência de vida diante de Deus. Eu tenho certeza que essa experiência de vida de Jó diante de Deus, o sofrimento desse homem, levou ele a ver Deus. Ele disse: Senhor, eu ouvia falar do Senhor, ou seja, eu sabia que o Senhor existia. Quando eu falo existia, porque eu me refiro ao passado. Eu sei que o Senhor existe, mas hoje, pela experiência que eu tenho, e pelo tramitar da minha vida por entre essas dificuldades e esse sofrimento, eu sei que o Senhor existe e os meus olhos te veem. Deus quer pessoas bem próximas dele. Deus quer uma igreja unida com Ele, uma igreja que possa se comunicar com Ele. Deus quer nos dar, conforme disse, a autoridade espiritual, de chegar a falar e essas pessoas contemplarem a voz do Espírito Santo através de nós que somos instrumentos do Senhor. Também, outro caso que lamentou-se foi Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus na época dos judeus, no tempo do povo de Israel. Nós chamamos judeus porque depois o nome foi sendo mudado de Israel para judeus, mas permanece Israel até hoje. É tudo a mesma raça. E aí Deus chamou Jeremias para uma missão extraordinária, porque o povo de Israel tornou-se rebelde diante do Senhor e pecava abundantemente. E Jeremias começou a profetizar para os judeus da época
que Deus haveria de castigar aquela nação e mandar para o cativeiro. Mas os judeus preferiam ouvir uma voz mansa, uma voz que estivesse de acordo com o seu pecado, com as suas relações, com a sua forma de viver. Mas Jeremias mandava. Jeremias pregava aquilo que Deus mandava. E Jeremias apanhava, era sufocado, pressionado. E Jeremias um dia afobou-se. Quantas vezes nós nos afobamos? Em Jeremias, capítulo 20, versículo 14 a 18, Jeremias ficou agoniado devido a uma pressão terrível. Era praticamente Jeremias contra todo o povo de Judá. E mais outros fiéis a Deus. Mas como profeta, ele era a pessoa principal. Ele disse: maldito o dia em que nasci, semelhante a Jó, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Olha, semelhante a Jó, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, e ouça ele clamor pela manhã, e ao tempo do meu dia um alarido. Porque não me matou desde a madre, repetindo, porque não me matou desde a madre, ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente, ou seja, não nascesse nunca. Oh meu Deus! Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão. Era muito conflituosa a vida do povo de Judá, e houve mortes e sofrimentos, e Jeremias no meio daquele povo. E Jeremias foi afetado na sua alma. E quando nós somos afetados, na nossa alma, nós clamamos ao Senhor com gemidos, e nós gritamos na presença do Senhor. Quantas vezes você gritou e Deus deu-lhe socorro? E quantas vezes você gritou, orando em gritos, e parece que Deus não ouvia a sua oração? Aconteceu com Jó. E no tempo certo Deus te deu a resposta. Grande batalha passou aquele homem. Peço aos irmãos desculpa, porque eu me sinto afetado pelo sofrimento de Jó, pensando no sofrimento daquele homem e de tantas pessoas, não somente daquela época, mas no tempo de hoje. Pessoas, crianças, adolescentes, famílias, sofrendo sem que a gente veja, sem que a gente dê atenção. Mas tem um caminho que essa pessoa pode recorrer, que é a presença do Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus que nos socorre. Eu não vou refazer esta lição, não vou refazer, vou deixar assim mesmo eu chorando. Os irmãos vão gravar. Não me critiquem, não, eu estou me esforçando para dar essa lição. Jó desejou que, em vez da ordem, viesse o caos. Devido à grandeza e o tamanho do seu sofrimento, ele desejou que aquele dia não fosse registrado no calendário da época,
e que aquela noite também não existisse, está nos versículos 4 a 7 do capítulo 3 de Jó. Ele falou assim: converta-se dia em trevas, ou seja, em escuridão, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz, ou seja, dia de escuridão, de trevas. E isso expressa um sofrimento muito profundo, sabe, arrasou com a vida de Jó. Essa é a função do adversário, de Satanás, é arrasar com a vida das pessoas. E as pessoas não prestam atenção, sabe, as pessoas envolvidas pela cultura, pelos costumes, pelos relacionamentos, e por tantas coisas desse mundo, não dar atenção a Deus. O adversário entra pela janela, porque pela porta ele não entra. Quem entra pela porta, entra e sai a igreja, e o Senhor Jesus, que é a nossa luz. Ele entra pela janela, ele salta e assalta a vida das pessoas. E no versículo 5 fala: contamine o dia, as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. Versículo 6: a escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos seus meses. No versículo 7: que solitária seja aquela noite, que solitária, sozinha ela, e suave música não entre nela, ou seja, que não haja paz, que não haja harmonia. Jó desejou que aquele dia desaparecesse, e a noite também. E contrariado com aquela situação, ele começou esse monólogo, e a falar sozinho, expressar-se em poesia, a falar comigo, também a falar com você, que a Bíblia fala conosco. E aquele homem desenvolveu uma capacidade extraordinária de resistência, que nós chamamos de resiliência. A capacidade de superar as dores, os problemas. A paciência daquele homem, de suportar tudo isso e não desistir de Deus. Portanto, o conselho é que você nunca desista de Deus, mas nunca, absolutamente nunca. Não desista desta pérola que é Deus, que é Jesus. A luz que ilumina a nossa vida, que nos dá esperança e também nos dá vida eterna. E Jó superou essa situação, essa calamidade, porque era um homem reto. Ele não alterou o seu caráter e também a sua fidelidade, permaneceu ao Senhor, esperando sempre em Deus. Tópico segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Melhor seria ter nascido morto para Jó, naquele momento de angústia. O estado da alma de Jó estava alterado. O seu raciocínio estava abalado. Ele dirigiu-se para o dia em que nasceu, para a sua situação, mas contra Deus ele não disse uma palavra, somente esperou no Senhor. Vamos ler Jó capítulo 3, versículo 11 a 19. A partir desses versículos, Jó para de amaldiçoar para reclamar. E Jó reclamou. E no versículo 11 ele falou assim: porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que isso não aconteceu? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Jó quis dizer, se tivesse morrido, não estaria passando por aquilo. Isso expressa a fragilidade humana. Jó foi muito forte nessa batalha, mas ele teve seus momentos de fragilidade. Só Jesus não fragilizou-se,
somente ele. Ele foi para a batalha, vendo todo o universo espiritual. Quando ele olhava, via o futuro, via a ignorância das pessoas, mas ele estava salvando a toda a criatura que crê nele. Mas Jó teve os seus momentos de fragilidade. Eu também tenho os meus momentos de fragilidade. Eu choro. Nessa lição já chorei e não regravei. Deixei eu chorando mesmo. Porque se eu fosse regravar, eu ia chorar do mesmo jeito, talvez até mais. Então, da primeira vez eu chorei menos. No versículo 14, com os reis e conselheiros da terra, para que se edificavam casas nos lugares assolados. Versículo 15, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou com um aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ele queria assemelhar-se a uma criança que nunca viu nada, que já nasceu morta. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Versículo 18, ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Versículo 19, ali está o pequeno e o grande, e o cego fica livre do seu Senhor, ou seja, está livre, está em descanso. Assim Jó preferia morrer a passar por uma situação tão pesada, tão difícil como aquela. E Jó passou a reclamar. Ele queria descanso de todo o seu sofrimento. Às vezes, como medida para livrar-se do sofrimento, pessoas procuram envenenar-se, procuram o suicídio como maneira de não de livrar-se da vida, mas do sofrimento. Jó não fez assim. Jó preferiu dizer que é inocente, que não tinha dívida para passar por aquela situação. Ele perseverou. É preferível perseverar, pedir conselhos às pessoas certas. É preferível orar ao Senhor a provocar uma morte antecipada e receber a culpa da sua própria morte. Jó é o exemplo de que o homem não deve, para livrar-se do seu sofrimento, não deve antecipar a sua morte ou buscar um suicídio. Não pode fazer isso. É melhor passar ao longo desse deserto, no esticamento da alma. Tem hora que a nossa alma só falta não suportar. Parece que ela vai quebrar-se ao meio. Mas Deus é o Senhor que faz a colagem, que faz o conserto da nossa alma. Ele é sim o Senhor. Nós precisamos crer nele, que ele de fato é o Senhor do universo, o Senhor das nações, o Senhor que tem o controle da vida. Jó queria ficar livre de tribulações. Ninguém gosta de tribulação, ninguém gosta de sofrimento. Nós devemos buscar paz em Cristo, mesmo em meio às tribulações. É possível que nesse deserto, nesse momento de angústia, haja em nós alegria. Não alegria de ficar rindo, gargalhando, não é bem assim. Mas alegria é sentir paz e conforto na alma, através da confiança. E essa paz nós só conseguiremos através do Mestre Jesus, o Senhor da paz. Ele que traz para nós a verdadeira paz, não a paz deste mundo, que é uma paz transitória, uma paz que decepciona, mas a paz do seu Jesus é uma paz eterna. E o dilema de Jó aumentava à medida que o seu sofrimento se intensificava. O dilema dele aumentava. Vamos ler Jó capítulo 3, versículo 16 a 19. Versículo 16. Ou como aborto oculto não existiria,
como as crianças que nunca viram a luz. Jó não estava fazendo apologia ao aborto. Ele estava se referindo a um aborto espontâneo, que ele não desse conta de nascer, ele não tivesse a resistência, ele mesmo não tivesse a resistência para nascer. Mas Jó teve a resistência para nascer. Veio a este mundo, foi firme diante de Deus, fiel, se desviava do mal, era honesto, homem sábio, conselheiro. Deus tinha um propósito na vida desse homem. Então Jó de forma nenhuma ia morrer no seu nascimento, mas ele preferiu que morresse, que tivesse nascido morto. E o versículo 17 diz: ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados, ou seja, não tem problema. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande. O servo fica livre do seu Senhor. Eu já fiz essa leitura um pouco antes. Mas Jó, ele queria ficar livre. Por que Jó queria ficar livre? Era um desejo dele? Não, não era. É porque a dor foi tão grande, foi tão intensa, que ele preferiu não ter nascido, para não passar por aquela dor. Porque é uma dor que vai na alma e vasculha a alma, ele mexe com tudo. Mexe com o sistema nervoso, mexe com o pensamento, mexe com o espírito, mexe com o organismo, mexe com a linguagem, mexe com os relacionamentos. É uma coisa intensa que parece que apaga o homem. E Jó escreveu coisas bonitas aqui dessa passagem bíblica, a partir do capítulo 3, que foi expressa em poesia, com figuras de linguagem. Jó deixou um grande exemplo e um grande legado para a igreja do Senhor. Um homem firme, fiel, passar por isso, ele estava convencido que não ter nascido seria bem melhor para ele. Nesta terra há sofrimentos, e é uma realidade para os cristãos. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos nesta terra, neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12, Paulo falando, disse: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Quantas pessoas procuram fazer investimentos e investimentos e mais investimentos e buscar riqueza, produzir bens materiais, sendo que ele não consegue consumir 1% da sua riqueza. E quando ele for embora desta terra, ficará tudo para ser dividido, fazer partilhas entre familiares. Mas ele não consegue entender o que disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que aprendeu a contentar-me, ou seja, contentar-se com o que tem. O versículo 12 diz: sei estar abatido e também sei estar abundante. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Paulo tinha uma facilidade de migrar de um polo para o outro, sem reclamar. Aconteceu com Jó. Migrou do polo da riqueza, da abundância, para o polo da miséria. Mas foi com dores, com muitas dores emocionais e também com uma enfermidade muito cruel. Era uma chaga, mas coçava, o negócio coçava. Ele pegava cacos e começava a se coçar. E não reclamou de Deus. Firme, o homem era firme. Pensa no modelo de Jó, seja firme diante do Senhor. Se você chegar a perder bens,
adore ao Senhor. Se você tomar um prejuízo, glorifique o nome do Senhor. Nunca reclame dele. E Paulo disse: em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ele estava aí migrando pelo currículo de Jó. E Paulo era um homem muito disposto mesmo. O que ele disse aqui, ele topava. Ele disse: olha, eu estou pronto para ter riqueza, mas também pobreza. Para ter abundância de vida, mas também passar necessidade. Paulo olhava para Jesus. Jesus era a sua riqueza principal. Paulo não estava preocupado com as coisas dessa terra. Ele nos trouxe essa instrução. E Jesus, em João 16:33, Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Olha, em mim tenhais paz, é a paz nele. Nós colocamos o nosso olhar e os nossos pensamentos e os nossos sentimentos no problema. Quando isso começa a acontecer, esse negócio vai se fortalecendo, vai aumentando e a gente começa a intensificar a nossa dor. Porque nós olhamos para o alimento errado, que é do problema. Ali só tem coisa que não serve para nós. Mas nós mesmo assim estamos olhando para o tal do problema. Ao invés de olhar para Cristo, ele disse: em mim tenhais paz, paz nele. Tem o problema, mas tem a paz nele. A sua alma deve estar em paz. No mundo tereis aflições, por causa do pecado. Colocaram o pecado na terra, e o homem pecou muito e continua pecando, mas pecando mesmo. Há até quem diga que não crê em Deus, que Deus não existe. De qualquer forma, ele falou no nome de Deus. Talvez isso seja para poder expor o seu ponto de vista, ou a perspicácia da sua inteligência, para demonstrar que está bem à frente dos outros. É um fracasso. Porque naquela hora que ficar ele e a morte, aí ele vai ver que ele não tem nada dessas coisas. E nem tem autonomia de decidir o futuro após morte. Somente Jesus decidiu o nosso futuro após a morte, na cruz do Calvário, sacrificando-se por nós, por todo aquele que crê em Deus. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Como eu vou me animar se eu estou desanimado? Eu preciso repensar as minhas forças. Eu preciso fazer uma reflexão acerca da coragem e acerca do medo. Eu costumo dizer que o medo é como colesterol, tem o medo bom e o medo ruim. O medo bom é aquele que serve para nós pensarmos acerca das consequências e evitarmos, é para vigiarmos, para não errarmos e não obtermos resultados insuficientes e insatisfatórios para as nossas vidas. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele disse: eu venci o mundo todo. Ele venceu todas as coisas. Ele venceu o adversário, ele venceu a Satanás. Ele venceu a Satanás e seus capetas todos. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele venceu o mundo. Ele disse que nós também venceremos. Mas é preciso estarmos otimizados. Se você está cansado e está desanimado e parece que a coisa não rende, nem vai, não sai do lugar, procure alguém da sua confiança para orar. E ore com essa pessoa.
E você vai ver depois da oração como muda o seu semblante e também muda o seu ânimo. Por quê? Porque você buscou o alimento na fonte certa. Tópico terceiro. Terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Jó falou no versículo 20. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Jó não falava isso reclamando de Deus. Ele falava do seu nascimento. Jó estava confuso, angustiado e muito perturbado, a ponto de dizer: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Melhor que não existisse. Isso era ele com ele mesmo, mas ele não fazia nenhuma acusação ao Senhor. E miserável aqui é uma expressão no sentido de alguém que tem uma vida atribulada pela miséria e que perde a condição de exercer as suas funções de negócio, de família. Ou seja, prejudicou toda a família de Jó. Tudo aquilo que ele construiu foi desconstruído. E Jó ficou naquela situação. Por isso que ele, em elevada profundidade, ele perguntou: por que se dá luz ao miserável? Para que isso? Serve para quê? E vida aos amargurados de ânimo, ou seja, não serve para nada a pessoa amargurada de ânimo, só presta para contaminar as outras pessoas. Melhor que não existisse. E Jó assim ficou nesse dilema. Ele foi caminhando, mas sem reclamar de Deus. Ele até acusou o dia em que nasceu e também acusou o seu sofrimento, mas quanto a Deus, ele permaneceu firme. E o adversário não encontrou fragilidade em Jó quanto à questão da fidelidade a Deus. Quando passamos por momentos difíceis, pensamos até que estamos sem o favor de Deus, que Deus está muito distante, que não olha para nós, que não dá atenção. Isso é por causa das nossas precipitações. Nós queremos as coisas para já, para mais tarde ou para amanhã. E Deus trabalha em nossas precipitações, puxando a corda, esticando a corda, até colocá-la no tamanho certo, criando a resistência em nós para que nós possamos vencer os dias deste mundo que são maus. Eu vou fazer a leitura do comentarista. Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? A pergunta de Jó busca compreender por que Deus permite o sofrimento. Deus é bom, é amoroso, e Ele permite o sofrimento. Eu costumo dizer que o sofrimento é importante e também é necessário, porque o sofrimento desacomoda a pessoa, tira a pessoa do estado de acomodação para adaptá-lo a um estágio superior. E o sofrimento nos traz experiências. A Bíblia diz que o sofrimento ou as atribulações são reais e que a tribulação produz o que é paciência. A pessoa às vezes não tem paciência para esperar, mas a tribulação não permite que a pessoa resolva um problema hoje e amanhã, porque ela está trabalhando na vida da pessoa.
E nessa tribulação a pessoa passa a pensar em muitas coisas que não pensava, ter experiências. E aí ele vai esperando, na marra, a ter paciência, de forma que o cérebro dele se adapta a esperar e ter paciência. E a Bíblia diz também que a paciência leva à experiência. A paciência leva à experiência. A pessoa pode contar como aquilo aconteceu e conta com mais cautela. E a experiência leva à esperança, que é o bojo, né? O bojo que contém os recursos, as riquezas, as respostas para nós. É o cesto de bênção para nós. Deus, pela esperança, Ele encaminha para nós os livramentos e nos dá vida eterna. Portanto, Jó pensava, mas por que sofrer? Por que Deus permite o sofrimento? É para isso, é para nos treinar, para nos preparar, para ensinar, para corrigir, para instruir as pessoas. Porque o mundo impõe aflições mesmo. O mundo é cruel. O príncipe desta terra, deste mundo, a Bíblia diz que é o próprio demônio. Ele é o príncipe das trevas. Está aí as trevas. Se houvesse assim um lugar em separado, o lugar de Deus que nós falamos que terá vida eterna com Jesus. No ambiente de Jesus não tem essas coisas, mas no ambiente terreno tem. E aqui nós sofremos, lá nós não sofreremos, mas aqui nós sofremos. E esse sofrimento é para nos dar experiência. Tem sofrimento que chega a sufocar a pessoa e até matar. Mas uma coisa nós não podemos perder, o vínculo com Jesus Cristo. Porque nessa terra nós iremos um dia deixá-la. Em Provérbios 4,18 fala, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Veja, vou repetir. Onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Que maravilha isso aqui, hein? Se for só assim, seria bom demais. Mas isso descendo para uma compreensão mais terrena. Vamos ver aqui a compreensão mais celestial. Na literatura do conhecimento e da sabedoria, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, que se refere ao caminho da sabedoria de Deus. Para Jó, esse fato havia se tornado um paradoxo. Se o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito, a situação de Jó, sendo fiel, era inversa. Era decrescente. Aí ele entendeu como um paradoxo. São duas coisas polarizadas. Uma coisa aqui, outra ali. Mas como Jó se enquadra em Provérbios 4,18, onde o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até dia perfeito. Talvez Jó não tenha entendido, não sei, mas o caminho, sendo a sabedoria de Deus, o caminho do justo, ou seja, o caminho de Jó, ou seja, caminho, sabedoria de Deus. Jó, com a sabedoria de Deus, é como a luz da aurora. Jó foi luz. A história de Jó clareou muitas coisas para a igreja. Houve essa claridade na vida, através da vida de Jó. É como a luz da aurora. Sim, mas Jó foi crescendo, Jó foi prosperando, que brilha mais e mais. Jó não entendia isso.
A vida de Jó era um sofrimento eterno, mas a vida daquele homem brilhava mais e mais para Deus. Até ser dia perfeito, até ele falar: Senhor, eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Jó não entendia isso, mas eu fazendo a leitura dessa matéria ontem, me veio na memória que Jó enquadrou-se em Provérbio 4,18. O caminho, a sabedoria do justo, a sabedoria de Jó. Ele era homem sábio, um homem capaz de dar muitos conselhos. É como a luz da aurora que brilha mais e mais. Ele brilhou, Jó foi brilhando. Ele não via isso, mas ele ia brilhando. Ele estava sofrendo, mas ia brilhando. Até ser dia perfeito, até olhar para o Senhor e receber em dobro do que tinha. O que Jó não recebeu em dobro foi só seus filhos, porque ele recebeu a mesma quantidade. 7 filhos e 3 filhas. Mais animais, 7.000 ovelhas foi para 14.000. 3.000 camelos para 6.000 camelos. 500 juntas de bois para 1.000 juntas de bois. E 500 ovelhas para 1.000 ovelhas. Você imagina o tamanho de um camelo. 6.000 camelos para alimentar, a terra tinha que ser grande. Era homem próspero, depois tornou-se próspero 2 vezes. Então Jó enquadrou-se em Provérbio 4,18. O caminho do justo é como a luz da aurora. Você que é temente ao Senhor, você é como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Você vai anunciando a palavra do Senhor. Você vai clareando a mente das pessoas, as pessoas vão tirando o lixo da memória, os lixos culturais, para colocar a palavra e o entendimento de Cristo na mente dele. Então você é luz, até ser dia perfeito com Jesus na glória. Você é luz. Você brilha diante do Senhor se você estiver sofrendo, mas você com a sabedoria de Deus na sua vida, através do Espírito Santo. Você vai anunciando as boas novas do Senhor. E você se enquadra no mesmo patamar de Jó quanto a esse versículo. Claro que ninguém deseja passar por uma situação que Jó passou, só Deus no controle. Jó talvez não entendesse isso, mas o Espírito Santo traz com claridade essa informação para mim e também para você. Um caminho de sabedoria e maturidade. O sofrimento gera sabedoria e também gera maturidade. Até o tom da voz, a profundidade das palavras, como dizer, como orientar. O sofrimento, ele aperfeiçoa as pessoas. Muitas vezes sentimos-nos como Jó, claro que muito distante, mas angustiado, sem saber o que fazer, com a nossa fé recalcada, mas precisamos nos movimentar. Deus abençoa o homem nas ações, no seu movimento. Se movimente. Pense. Não foque no problema porque ele apaga a luz da sua memória. Pense numa oportunidade. Tenha bom ânimo, como Jesus Cristo disse. Tenha bom ânimo, floresça a sua memória. Vamos florescer a nossa memória, pensar no melhor. Pensar no voo da águia, para contemplar das alturas o horizonte. E interpretar o que se passa nas partes mais baixas da terra. Para que nós possamos dar o grito da vitória. A vitória que Deus quer para mim e também quer para você. Deus está agindo no nosso meio. Imagine que Jó permaneceu firme e disse: eu vou permanecer firme aqui e não vou sair do meu lugar, no sentido de não sair da presença de Deus. Mas vou dizer para os meus amigos que eu não estava em pecado. Eu sou inocente, eu sou um homem que procurava fazer o melhor. Mas mesmo assim fui castigado. Eu fico imaginando que Deus olhava para Jó e via aquele homem e soprava sobre Jó.
para ele poder suportar. Porque é impossível que o homem suporte uma barra dessa sozinho, no meio do deserto, com a mulher que disse: olha, larga teu Deus e morre, homem. O que você quer mais com Deus se ele te abandonou? E Jó disse: mulher, tu falas como uma louca. Essa era a pessoa que Jó tinha ao lado e mais 3 amigos que diziam: Jó, você está pecando, homem. Ele disse: eu não pequei. E permaneceu firme diante do Senhor Jesus. Ou seja, diante do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo naquela época não era citado. Ele existia, mas não era citado. Mas nós podemos dizer diante do Senhor Jesus, não tem problema. E Jó assim foi firme. Tem hora que nós paramos para buscar o alimento. Estamos sedentos e precisamos de alimento, vamos buscar na palavra. E quando nós nos deparamos com o livro de Jó, a gente diz: olha, o que eu estou passando é coisa pouca, é coisa fichinha. E Deus, no tempo certo, chegou para Jó, encheu Jó de perguntas. E Jó viu a grandeza de Deus, humilhou-se diante do Senhor, compreendeu a sua grandeza e também a sua beleza. É preciso olharmos para o alto, onde Cristo vive. Vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Vamos ler esse versículo e interpretá-lo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Bom, eu, na verdade, eu não ressuscitei com Cristo ainda, porque eu estou aqui. Nesta terra, o Senhor não buscou a igreja, mas o ressuscitar aqui tem um sentido diferente. Eu vivia no mundo, na escuridão, nas trevas, e ao mundo eu estava adaptado, meu cérebro estava adaptado ao mundo. Eu achava que estava tudo certo, era tudo normal. E até falava em Deus, dizia que Deus era bom. Quantas vezes eu, tomando cerveja e já tonto de madrugada, e falando com um homem que tinha se afastado da igreja, que também era temente a Deus. Ele já tinha experiência, eu não, e eu dizia: olha, Deus é bom, não é? Ele dizia: Deus é bom. E eu tomava um gole de cerveja e ele dizia: João, mas Deus é muito bom. Eu digo: Deus é muito bom mesmo. Um dia eu ainda vou servir a Deus, tomando cerveja. Veja a grandeza de Deus. Deus é o Senhor que rompe barreiras. Barras de ferro não tem limite para Deus. Ele está do outro lado, vê o outro lado das barras de ferro, das vigas de concreto. O olhar de Jesus, o Senhor rompe a terra e vê o Japão do outro lado. Não tem limite para Deus. E eu falava com ele que Deus era bom e ele confirmava que era bom, e nós dois tomando cerveja de madrugada. De forma que havia um coração temente, mas eu estava equivocado culturalmente. A influência desse mundo me provocou e eu vivia distante de Cristo. E Cristo me ressuscitou, me tirou dali para a sua presença, para anunciar essa palavra conforme vocês estão vendo. Eu anunciei essa palavra. Versículo 2: pensai nas coisas que estão acima, e não nas que estão na terra, porque o que está na terra aqui perece, dá ferrugem, a traça vem e consome, dá bicheira, apodrece. Mas as coisas de cima não, são eternas para sempre, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, eu estou morto para as coisas deste mundo. Eu não sirvo mais para as coisas deste mundo. Se eu sair daqui depois dessa aula, e se for me sentar na roda dos escarnecedores, eu vou ser atingido por um conflito em minha alma e no meu espírito. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele
em glória. João alcançou o status da glória de Deus. Quantos homens de Deus, milhares e milhares, centenas de milhares alcançaram a glória do Senhor. E eu e você estamos em processamento para esta grande vitória. Portanto, não se afaste de Deus, mesmo que os dias sejam maus. Persevere na presença do Senhor como luz para esta terra. Fique com Deus e seja perseverante. Amém.